do Ministério Restituição com Cristo. Preletor e ministro da Nova Aliança Pedro Cordeiro. Devocional para edificação da alma. Dai-nos, Senhor, teu entendimento e que tua graça seja abundante em nossas vidas. Abre nosso coração para receber tua palavra e que a tua palavra gere frutos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, abençoados do Senhor Jesus Cristo. Pastor Pedro Cordeiro vos falando, trazendo mais um devocional aqui para vocês, que é o nosso Café em Graça, né? Esse é o devocional do Ministério Restituição com Cristo em Graça, aonde nós trazemos todo dia um tema, né? E o tema de hoje está muito bom, o tema de hoje está maravilhoso, que nós vamos falar se já somos ressuscitados com Cristo. Você já é um ressuscitado com Cristo? Eu e você já somos ressuscitados em Cristo? Esse é o nosso tema de hoje. Portanto, vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses capítulo 3, né? Colossenses capítulo 3, já estou com a minha aqui aberta, né? Do versículo 1 ao versículo 3, que diz o seguinte: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não das que são da terra, porque já estáis mortos, e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Neste texto glorioso, Paulo fala aos que já ressuscitaram com Cristo. Olha que bacana, né? Mas quem são estes? Quem são estes ressuscitados com Cristo? Seria eu? Seria você? Você já sabe aí? Você já tem a resposta? Pois é, uma coisa é bem clara. Para se ressuscitar, tem que estar o quê? Morto. Ou seja, alguém que já morreu. Como eu posso ressuscitar se eu ainda não morri, né? Como você pode ser um ressuscitado com Cristo se você ainda não morreu, né? Fica essa pergunta. Por isso, a Bíblia responde por si só, e ela vem dizer aqui, a resposta diz aqui, onde nós lemos aqui no versículo 3, que diz: porque já estáis, o quê? Mortos, né? Então a Bíblia vem dizer que eu e você já estamos mortos. Olha que interessante. Mas pastor, como assim? Já estou... Não, eu me sinto, eu estou vivo, eu me mexo, eu estou falando, eu estou gravando, né? Então vamos lá. Por que a Bíblia vem dizer que já estamos mortos? Ora, já estamos mortos para o mundo. Nós já morremos para as obras da carne. Nós já não vivemos mais para as obras do mundo, para as obras da carne. Nós não vivemos mais para este mundo. Nós fomos crucificados e mortos junto com o nosso Cristo e Salvador naquela cruz do Calvário. Eu e você já nascemos mortos para o pecado, já nascemos mortos para as obras da lei, já nascemos mortos para as obras da carne. Todos aqueles que são chamados ao Evangelho, todos aqueles que são ovelhas do Senhor Jesus Cristo, assim como João 10, estão mortos para todas essas coisas. Nós já nascemos ressuscitados dentro do plano de salvação, do plano da graça do Senhor Jesus Cristo, né? Nós vamos ver aqui Gálatas 6,14. Abram suas Bíblias comigo em Gálatas 6,14. Vamos lá. Que diz o seguinte: mais longe esteja de mim gloriar-me, e não na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Olha que interessante, não é? Está aqui, estamos aqui, vocês viram? É aqui a resposta que nós temos para a nossa pergunta: como pode eu já ser um ressuscitado? Eu morri e ressuscitei. Como? A Bíblia explica pelas suas próprias palavras. A Bíblia explica a própria Bíblia, né? E aqui vem a resposta para a gente de imediato. Aqui em Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Olha que maravilha, né?
Que bênção do Senhor Deus. Eu e você já estamos mortos e crucificados para esse mundo. Nós nascemos já mortos para o pecado, mortos para obras da carne, mortos para a lei. Estamos vivendo em graça, somos mais do que abençoados em Cristo Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículos 5 e 6. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição, sabendo isto, que nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, a saber, as obras da carne. Porque o nosso espírito é perfeito, mas a carne não é perfeita. A carne tem imperfeições, na qual ela só declina para o quê? Para o mal. Mas se eu e você já somos ressuscitados em Cristo Jesus, não andaremos segundo as obras da carne, né? Frearemos as obras da carne para vivermos segundo o Espírito, porque aquele que está no Espírito discerne as coisas do Espírito, e aquele que está na carne discerne as coisas da carne. Então andemos segundo o Espírito, porque eu e você somos ressuscitados em Cristo Jesus, e todos aqueles que são ressuscitados em Cristo Jesus vivem a sua palavra, glorificam a sua palavra, proclamam a sua palavra, né? Faz com que a palavra do Senhor Jesus corra, porque nos gloriamos e sentimos prazer nisso, porque estamos ressuscitados em Cristo Jesus. Mas note que já ressuscitastes. O Espírito Santo que falou aqui por Paulo está nos levando a uma reflexão para respondermos a nós mesmos se realmente já estamos experimentando esse renascimento com Cristo, né? Por que eu falo assim? Porque nós vemos muitas pessoas que são chamados, né? São ovelhas chamadas ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas no entanto estão levando uma vida desgarrada, uma vida longe do aprisco, uma vida longe das ovelhas do Senhor. São ovelhas, mas estão vivendo uma vida longe do aprisco. Não estão dentro daquele propósito, daquele momento do Senhor Deus. São ovelhas, mas não ainda ouviram o chamado do Senhor Jesus Cristo. Então, elas andam segundo ainda as obras da carne, assim a saber, o filho pródigo, né? O filho pródigo era um filho do Senhor Deus, porque ali tipifica, aquele homem, aquele Senhor tipifica nosso Senhor Deus, né? E aquele filho pródigo é eu e você, né ou não é? Então, existem pessoas nos dias de hoje desta mesma forma, vivendo os prazeres do mundo, os prazeres da carne, mas são filhos do Deus Altíssimo. Não tão somente ainda não ouviram o chamado para poder estarem no aprisco do Senhor Jesus. Mas assim que ouvirem o chamado, voltarão para o aprisco, e o Senhor Deus estará de braços abertos para recebê-lo com toda sorte de bênção, para que ali sim ele passe a reinar em vida, para que ele venha desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor Deus, nosso Pai eterno, nosso Pai celestial, tem para mim, tem para você, assim como tem para eles. Talvez você hoje, no dia de hoje, que está vendo esse vídeo, esteja se encontrando nessa situação. Saiba que você é uma ovelha escolhida do Senhor. Deus tem propósito na sua vida. Deus te chamou para o aprisco dele. Deixe tudo isso que você tem feito, essas obras da carne, tudo isso que você tem feito para poder você te levar à ruína, te levar a um caminho de morte e de destruição, um caminho que vai te tirar de reinar em vida em Cristo Jesus. Seja morto agora. Receba essa palavra, seja morto agora, para que ressuscite em Cristo Jesus e venha viver, reinar em vida, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Não importa, independente da sua situação hoje, independente do que você esteja vivendo, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo
te convida hoje para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Ele colocará um anel no teu dedo, fará uma festa especial para você, porque você é filho de Deus, você é filha de Deus e está ouvindo nesse momento o chamado do Senhor Jesus Cristo para a tua vida. Receba essa palavra, porque essa palavra é vida para você. Essa palavra, ela é vida para você. Essa palavra, ela é salvação para a tua alma. Agora, você que já ouviu o chamado, que você está de volta ao aprisco do Senhor Jesus Cristo, nós iremos falar de 3 características daqueles que estão ressuscitados em Cristo Jesus. A primeira característica daquele que ressuscitou com Cristo é desejar as coisas da onde? Do céu, né? Ele busca as coisas que são de cima. Eu e você, que já estamos em Cristo Jesus, que já estamos no seu aprisco, nós passamos a buscar as coisas do alto, as coisas de cima. Eu e você estamos mais interessados nas coisas que não se pode ver, mas que nós temos a certeza e a convicção de que são preparadas e reservadas para mim e para você. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, vem dizer o seguinte, vamos lá comigo? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, vem dizer: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Olha que palavra maravilhosa que Paulo deixou para mim e para você, né? Não atentando para as coisas que se vê, mas para as coisas que não se veem. Nós não devemos estar aqui, nos preocupados com as temporais. O que é as temporais, pastor Pedro? É chuva? Não. Temporais são aquelas coisas que são intangíveis, que nós podemos ver, que nós podemos tocar, que nós podemos manejar. Isso são coisas temporais, né? Agora, nós temos que estarmos ligados naquilo que nós não enxergamos, naquilo que nós não vemos, as coisas do Espírito, as coisas do alto. Eu e você temos que estar ligados nas coisas do alto, para que nós possamos ter a primeira característica de um ressuscitado em Cristo Jesus, né? Pois Ele, o Senhor Deus, sabe que se nós buscarmos as coisas que são de cima, as daqui de baixo serão meras consequências que irão acontecer na nossa vida. Você quer que um milagre se realize na sua vida? Buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? As coisas da terra, as suas necessidades diárias. Buscai o reino de Deus, buscai o reino de Deus, sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Palavra para a minha vida, palavra para a sua vida. Receba, porque é da parte do Senhor Deus. Agora vamos à segunda característica, né, daquele que ressuscitou com Cristo Jesus, né? Que além de pensar nas coisas do alto, nas coisas que são de cima, aquilo que ocupa a nossa mente, nós devemos estar preocupados com o que está ocupando a nossa mente, né? O que tem ocupado a sua mente? O que você tem trazido para que sua mente tenha trabalhado, desenvolvido, para que ela seja preenchida no seu espaço do seu dia a dia? O que você tem colocado na sua mente, né? Aquilo que ocupa a nossa mente é o que dirige os nossos passos, sabia disso? Pois é, se eu ponho na minha mente alguma coisa hoje, essa coisa é o que vai dirigir os meus passos para que eu possa chegar a um determinado local, porque aquilo eu coloquei na minha mente, né? Por isso que nós temos que estar com a nossa mente ocupada com as coisas do alto, com as coisas do Senhor Jesus Cristo, com a sua palavra, com o seu evangelho, meditando, lendo, falando da palavra, se for possível fazendo como eu estou fazendo, gravando vídeo para outros abençoados e abençoadas estarem assistindo. Isso é você ocupar a sua mente. Isso é você determinar que a sua mente trabalhe em função do quê?
do Evangelho. Porque quando você coloca essas coisas na sua mente, fica mais fácil de você lidar com a palavra, manejar melhor a palavra, de você explicar melhor a palavra, de você poder anunciar a palavra do Senhor Jesus Cristo. E isso nos torna, qualificado nessa segunda característica de um ressuscitado em Cristo Jesus. Porque nós estamos ligados aonde? Na palavra do Senhor Deus. Buscamos ocupar a nossa mente com as palavras do Senhor Deus, com o estudo da palavra, com tudo aquilo que o Senhor Jesus quer que nós estejamos ocupados e guiando assim a nossa vida ministerial e espiritual em Cristo Jesus, Tiago, capítulo 1, versículo 17, vem dizer o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação, Então nós temos que viver essa palavra, estarmos determinados nessa palavra, porque o nosso Deus, ele não há sombra de variação. Por que não há sombra de variação do nosso Deus? Porque nosso Deus é imutável, é ou não é? Nosso Deus é imutável. Porque Paulo vem nos ensinar para sermos imitadores de Paulo, assim como ele é de Cristo. E se nós imitarmos a Paulo, estaremos imitando a Cristo. Se nós imitarmos a Cristo, estaremos seguindo os seus passos, gerando assim a segunda característica daqueles que são ressuscitados em Cristo Jesus, A terceira característica, A terceira característica daqueles que são ressuscitados em Cristo Jesus é que ele está com a sua vida escondida com Cristo em Deus. E quando nós estamos escondidos em Deus, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, nós descansamos, Nós descansamos, E estamos também o quê? Livres! Estamos livres, Estamos livres do domínio do quê? Das obras da carne, Estamos livres das obras da carne, porque ali nós estamos guiados pelo Espírito, e o Espírito de Deus que habita em mim e habita em você, ele freia os nossos atos, os nossos pensamentos. Nós podemos até pensar, mas não vamos praticar, não vamos colocar aquilo em prática, porque a palavra do Senhor, ela sobrepõe sobre nossos pensamentos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E assim é em nossos pensamentos, Então, essa é a terceira característica daqueles que são ressuscitados em Cristo Jesus. Descansam no Senhor Deus. Habitam no esconderijo do Altíssimo, Para que ficamos livres de todo o mal, de todas as obras da carne, E isso aí nos torna com selo carimbado, com passaporte carimbado, que nós já estamos ressuscitados com Cristo Jesus e vamos morar no céu. Por isso, me esforçando para buscar as coisas que é de cima, para pensar continuamente no que é do alto, para estar escondido em Deus em todo o tempo. Pois assim, eu e você não teremos dúvidas que estamos ressuscitados com Cristo Jesus. Graça e paz, que o Senhor Deus venha preencher o teu coração, a tua alma, com a plenitude do Espírito, para que você reine em vida, com anjos ministrando em teu favor. Como eu sempre digo, Abba, Pai. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Devocional do Ministério Restituição com Cristo. Preletor e ministro da Nova Aliança Pedro Cordeiro. Ministério Restituição com Cristo. Um ministério intercessor de almas. Um ministério proclamador da palavra. Um ministério de defesa do Evangelho. Devocional do Ministério Restituição com Cristo. Preletor e ministro da Nova Aliança Pedro Cordeiro. Ministério Restituição com Cristo. Um ministério intercessor de almas. Um ministério proclamador da palavra. Um ministério de defesa do Evangelho. Devotional of the Restitution Ministry with Christ. Prelate and Minister of the New Alliance Pedro Cordeiro. Ministry Restitution with Christ. An intercessory ministry of souls. A ministry that proclaims the Word. A ministry of defense of the gospel.